Oi, gente, meu nome é Juliana, eu sou farmacêutica e eu vim falar um pouco da profissão de farmacêutico a pedido da Fernanda Brentegani. Então, atualmente eu trabalho em duas atividades. A primeira é como secretária executiva na Secretaria de Saúde, que é um emprego público, em que eu fiz concurso público e hoje eu atuo nesse órgão. E em meio período eu trabalho numa empresa privada de assuntos regulatórios, que é uma consultoria para falar sobre assuntos relacionados à legislação farmacêutica, principalmente em relação à Anvisa. Então, o meu ambiente de trabalho nesses dois empregos é basicamente um escritório. Então, é um escritório compartilhado com outros colegas farmacêuticos também, em que o nosso material de trabalho basicamente é um computador, internet, e a gente consegue fazer tudo por eles. A rotina de trabalho que eu tenho atualmente ela é muito dinâmica. Então, eu exerço várias atividades e, como todo trabalho na área de saúde, a gente tem muitas demandas ao mesmo tempo. Então, eu exerço várias atividades ao mesmo tempo. Eu não tenho um horário estabelecido para cada coisa. Eu tenho as atividades. Então, eu tenho uma atividade que deve ser feita dentro de um prazo, então eu tenho que cumprir aquele prazo. No meu trabalho, eu viajo muito, principalmente nessa parte de regulatórios, para visitar clientes, visitar outras indústrias farmacêuticas para poder apresentar soluções para eles e para os medicamentos deles. Na parte de secretaria, a área é bem dinâmica porque a gente trabalha com a padronização de medicamento. Então, o que é isso? A gente tem uma demanda de algum médico, algum representante para incluir esse medicamento no SUS, para que ele seja disponibilizado para os pacientes. Então, a gente faz essa análise desse medicamento, então a gente tem que ler um monte de artigos sobre ele para poder decidir em comissão se esse medicamento deve ser padronizado ou não. Então, é uma atividade bastante cansativa, porque tem vários artigos para ler, mas também é muito recompensadora, porque você gera um conhecimento muito grande em relação a determinado medicamento. Então, eu gosto muito dessas duas áreas que eu atuo, porque eu tenho que ler bastante sobre muitos assuntos. Então, eu estou sempre me atualizando em relação ao que está acontecendo de legislação farmacêutica e de novas terapias no mercado, de novos medicamentos. Então, eu gosto muito. Então, as vantagens de trabalhar nessas duas áreas de seleção de medicamentos e na parte de regulatório, legislação da Anvisa, é que você gera um conhecimento muito grande para você e que você consegue compartilhar com outras pessoas. Então, os principais desafios dessas duas áreas da farmácia são principalmente o volume de artigos, o volume de material que você precisa ler para se atualizar, para conhecer sobre determinado assunto. Então, esse é o maior desafio, esse tempo hábil que você tem que ler, que você tem que passar na frente do computador, lendo para se atualizar, para conhecer, para poder tomar as melhores decisões. Tá? Então, em relação à formação, quanto mais cursos na área você conseguir fazer, melhor. Então, assim, para trabalhar com regulatório, por exemplo, que é a legislação da Anvisa, existem pós-graduações sobre esse assunto, sobre regulatórios e vigilância sanitária, inclusive eu fiz para exercer essa área, porque realmente é um conhecimento necessário. E para a área de seleção de medicamentos, eu também fiz cursos na parte de avaliação de tecnologia em saúde, porque todas essas áreas têm metodologias específicas que devem ser seguidas e são coisas que a gente não vê na faculdade. Então, precisa sim realizar cursos de pós-graduação e quanto mais capacitado você for na área de farmácia, melhor. Então, se você continuar e fizer um mestrado, um doutorado, para conseguir trabalhar também a parte acadêmica juntamente com as suas atividades, também é uma boa solução para você, como farmacêutico. Em relação às habilidades que um farmacêutico precisa ter, saber procurar evidência científica, a habilidade de saber pesquisar na literatura, porque tem muita coisa. Todo dia publicam uma enormidade de artigos, uma quantidade muito grande de artigos, e a gente tem que saber como filtrar isso para pegar realmente o que é relevante. Então, essa é uma habilidade fundamental para o farmacêutico de pesquisa, e eu acredito que pela vivência que eu tive, o inglês também é uma habilidade totalmente necessária nessa área, porque nessa parte de regulatório eu atendo clientes internacionais que não entendem da resolução brasileira,
Então, eles precisam muito desse apoio. Então, eu tenho vários clientes internacionais, eu tenho que conduzir reuniões em inglês. Então, é uma habilidade necessária. E também para ler os artigos, que a maioria estão escritos na língua inglesa. Então, eu vou falar agora um pouco sobre o retorno financeiro para o farmacêutico. E eu vou separar nas duas áreas, a parte de concurso e a parte de regulatório. A parte de regulatório, que foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente na área de farmácia, ela tem um retorno financeiro muito bom, porque as empresas pagam muito bem, as indústrias farmacêuticas, elas pagam muito bem para elas terem esse conhecimento de regulatório, então, que é fundamental para que elas lancem medicamentos no mercado. Então, é uma área que tem um retorno financeiro muito bom. Já na parte de concurso, especificamente na secretaria, o salário inicial de farmacêutico, ele é para 20 horas. Então, não é um salário muito bom, mas assim, ele tem uma projeção dentro de 5 anos muito boa. Então, e ainda tem a estabilidade. Foi isso assim que pesou mais para eu também fazer um concurso nessa área. E novas fontes de renda para o farmacêutico hoje em dia que eu observo é trabalhar dando aula mesmo. Então, se você faz curso, se você dá aula online, se você presta consultoria individualizada na sua área, essa é uma forma de conseguir uma renda extra muito bacana também nessa área farmacêutica. E, por fim, o recado que eu dou para quem está iniciando na área de farmácia é que vai encontrar uma estrada bastante difícil, porque é um curso difícil, mas você vai encontrar também muita felicidade, porque você vai ser capaz de conhecer muito sobre muitos assuntos, principalmente sobre medicamentos, que é uma área assim, muito importante para todo mundo, a área da saúde. É uma área que está crescendo, a farmácia está começando a ser vista como um curso mais respeitado. Então, eu só tenho coisas boas para falar dessa área, eu não me arrependo em nenhum momento de ter seguido essa profissão e eu tenho muito orgulho de ser farmacêutica hoje em dia.